Eu sou destro, a minha irmã canhota. O que define isso? O meu pai é canhoto e a minha mãe destra. Será que é por isso? E existem realmente pessoas ambidestras? Vou tentar adivinhar qual é a sua pata ou mão hábil. Se você é um humano, ou um chimpanzé, ou um sapo, provavelmente a sua resposta foi a direita. Acertei? Bom, esses são os animais cuja maioria são destras, cerca de 88 a 92%. Os outros, pelo menos até onde as pesquisas científicas descobriram, se dividem de maneira equilibrada. Mas de onde vêm os canhotos? E o que faz com que uma pessoa seja canhota? E tem alguma consequência? Existem algumas hipóteses que dizem que a genética pode influenciar na definição da mão hábil da pessoa. Uma pesquisa levantou uma suspeita de que o mesmo gene que pode levar uma pessoa a ser canhota pode aumentar a sua chance de desenvolver esquizofrenia. Outra apontou que um determinado gene leva a pessoa a ser destra ou livre para escolher. Mas será que é isso mesmo? A área de estudo disso chama-se lateralidade. E isso serve não só para a mão, serve também para o pé e o olho. Sim, nós temos um olho dominante que usamos mais do que o outro. A lateralidade é inerentemente embriológica, já vem do desenvolvimento do embrião. É um processo chato de ser explicado, mas basicamente, no início nós somos uma bolinha, que vai virar várias bolinhas, até que surge um nódulo, que posteriormente vai se transformar em sua notocorda. E esse nódulo vai comandar o crescimento lateral do seu corpo. Pois enquanto somos somente a bolinha, o nosso crescimento é todo simétrico. Com o nódulo vai parar de ser simétrico e vai começar a crescer coisas de um lado só do seu corpo. Ele que vai direcionar o que vai crescer em um lado ou não. E qual a relação entre a embriologia e a parte motora? E você tem duas mãos, né? A embriologia dá origem e mostra que tem uma certa lateralidade para a formação dos órgãos, que são determinados geneticamente. E isso também vai afetar o seu comportamento. Como? Na hora que o nódulo começa a gerar as células do seu cérebro. E o porquê que isso ocorre? Porque o nosso cérebro tem funções neurais que não são igualmente distribuídas nele. Existe uma programação para isso. As duas metades do cérebro são iguais, mas fisiologicamente não. E a determinação da destria nasce aqui, nesse momento. Porque na estruturação dos órgãos depende de coisa física. E aqui acaba não sendo uma determinação física. Como o cérebro já surge em algo posterior do seu desenvolvimento, não dá mais para fazer uma mudança física. Logo, precisa de um transporte de uma célula para a outra. As informações são transmitidas, ou os fatores de crescimento, e assim tem mais chance de dar ruim. Mas não é ruim, é só um ruim, pois geneticamente todos seríamos destros, mas às vezes o transporte dessas taxas de crescimento de certas áreas em relação às outras tem maior variabilidade interindividual, e a lateralidade é definida por pelo menos uns 40 genes. Tem muitas proteínas relacionadas com essa lateralidade motora, então. Existe um certo peso para determinar se você vai ser destro ou canhoto no seu ambiente pré-natal, mas também tem uma determinação ambiental. Tem estudos com gêmeos. Alguns gêmeos idênticos podem variar entre destros e canhotos. Na prática, pode ser 25% de serem iguais. Se um for canhoto, o outro só tem 25% de chance de ser também. Quando tem a fecundação, os genes são iguais, só que formam dois óvulos, e é aí que ocorre a diferença. E se você for canhoto, tem a maior probabilidade do seu filho ser canhoto? Tem um pouco mais, mas não é tanto. A chance varia entre 40% e 50% do filho de ser canhoto, ou seja, pode ou não. Só que a maior chance é de ser destro. Então, fechamos que a determinação genética não é um total. Tem influência ambiental, porque é um processo de construção celular, e isso pode dar uma diferença, já que é esperado que todos os humanos sejam destros, mas não é isso o que ocorre. E quando uma criança descobre se ela é destra ou canhota? Fetos podem mostrar uma predileção para mexer um braço mais do que o outro. A criança no começo pega coisas com as duas mãos. Observa que ela com menos de um ano ela vai ter esse padrão. Você vai entregar alguma coisa e ela vai com as duas mãos no objeto. E quando ela começar a andar, ela vai aprender a marcha. E com isso ela vai ter a preferência por uma mão e por uma perna. Assim vai ser com mais ou menos um ano e meio. Você já vai ter a ideia da mão utilizada. E é dessa forma que algumas pessoas se tornam canhotas. Mas isso não gera nenhum problema, né? A verdade é que ninguém sabe com certeza de onde vêm os canhotos.
Por outro lado, sabemos muito bem o que eles passaram desde o início da civilização humana. Muitos povos e culturas atribuíram um significado negativo ao lado esquerdo, e a maior prova está nas línguas. Em português, a palavra direito é sinônimo de algo justo ou correto, enquanto a palavra sinistro, que vem do latim esquerda, significa algo que devemos ter medo, ou até mesmo acidentes e prejuízo. Essa ideia repete em muitas outras línguas. Em hebraico, alguém desajeitado tem 2 mãos esquerdas, e se a pessoa for uma catástrofe ambulante, ela tem 4 mãos esquerdas. Até hoje, em uma língua de Gana, quando se diz que uma pessoa dormiu sobre o seu lado esquerdo, significa que ela está morta. E é por isso que muitas sociedades discriminavam e ainda discriminam os canhotos. Até pouco tempo atrás, era comum as professoras forçarem os canhotos a escreverem com a mão direita. Na verdade, nem só os professores. A minha irmã pode falar disso algum dia. Só que o problema não é só o constrangimento e as punições. Essa conversão forçada pode causar problemas de fala e aprendizado, como gagueira e dislexia. E mesmo sem as dificuldades impostas, os canhotos têm que enfrentar um obstáculo de um mundo feito para destros. Muitos objetos são feitos para serem utilizados só com a mão direita, desde réguas e tesouras, instrumentos musicais, câmeras fotográficas, abridores de latas. Canhotos também possuem uma vantagem nos esportes, e isso ocorre porque, quando os canhotos estão acostumados a enfrentarem os destros, o contrário não é verdadeiro, e assim se tornam despreparados para golpes e reações do lado contrário. E aqui vale uma informação: confundir direita e esquerda não é dislexia, é uma assimetria no cérebro. Nós não nascemos com direita e esquerda, e sim com a noção motora, que é uma ação. Só depois você aprende a dar o nome para essa ação. E esse passo de dar o nome que dá um pau, que é a transformação de um sinal em ação. O mais importante depois de tudo isso é aprender a não discriminar os outros, ainda mais por motivos que não afetam as nossas vidas. O azar ou os maus espíritos não estão do lado direito ou esquerdo, mas sim no desrespeito e no preconceito. Então, não importa a mão utilizada, pois o coração é só um, que tá do lado esquerdo.